Olá, humaninhos de Gaia! Eu vim da Porta da Escuridão para revelar contos noturnos desta e de outras dimensões. Algumas histórias serão apenas contos e outras serão reais, mas ficará a critério de vocês decidirem o que é real e o que não é. Eu sou a Docinho das Trevas e vocês estão assistindo a Histórias da Escuridão. Mas antes da vinheta, se inscreva no canal e vai deixando seu joinha. Trilha no caminho da escuridão, velas iluminam a cruz cravada no chão. Espíritos me exorcizam com a voz a sussurrar. Histórias da escuridão vou lhes contar. Histórias da escuridão. Um grupo de escoteiros de meninos de 10 a 14 anos foram acampar em São Francisco Xavier. Eles estavam bem animados e fizeram a trilha da Pedra da Onça. Como era uma trilha de nível de dificuldade físico moderado, deixaram suas atividades para o dia seguinte. Ao cair da noite, já todos em volta de uma fogueira, Carlos, um garoto de 14 anos, começa a falar: acampamento sem uma boa história da escuridão não tem graça. Havia uma cabana velha no meio da mata fechada. Sua porta se destacava, pois era pintada de um vermelho carmim. Curiosidade: o tom forte e vibrante é obtido a partir da cochonila do carmim, um inseto parecido com um pulgão. O uso desse corante tem provocado reações em grupos de defesa animal, já que para conseguir meio quilo desse corante é necessário sacrificar 70 mil insetos. Por que pulga de cachorro também não produz corante? Porque aí dava pra gente pegar 70 mil pulgas de cada cachorro e produzir corante para o resto da humanidade. E também livraria os cachorros das coceiras que nunca acabam. Aí sim ia ser legal. Bruno, o mais novo da turma, interrompe a história por ficar com medo pelo fato da porta ser pintada com sangue de inseto. Então ele corre mais pra dentro para não escutar mais a história e também para desbravar mais o local. Bruno andou tanto que quando percebeu estava em mata fechada. A neblina estava muito forte e quase não dava para ver o que estava em sua frente. E começou a entrar em desespero, pois não prestou atenção por onde estava andando. E de repente, ele escorregou e deslizou pelo barranco e bateu de cara no chão. Acordou com um garoto sorrindo para ele. Dava para enxergar através dele. Ele não estava mais nesse mundo. Era um fantasma de uma criança que devia ter morrido por ali. A assombração olha sorrindo e percebe que Bruno está tremendo e pergunta o que é de errado. Por que você está tremendo? Bruno, tremendo, olha para frente e vê uma cabana. Fica atônito. Era uma cabana velha, feita de madeira. O mais impressionante era a cor de sua porta. Era um tom de vermelho escuro e brilhante. E gaguejando ele fala: com a cabana carmim. Tá de brincadeira, né? Uma assombração aparece pra você no meio do mato e pergunta por que você está tremendo. Se fosse eu falaria assim: ó, eu não tô tremendo, eu só tô fazendo a nova dancinha do treme-treme. E eu não tô tremendo por causa de você não, senhora assombração do mato. O fantasma do menino disse que aquela é a cabana onde ele mora e que a porta é pintada de vermelho por causa de um ritual que aconteceu alguns anos atrás. A assombração chama Bruno para brincar lá dentro com ele. Bruno, tremendo de medo, vai caminhando com a entidade até a porta. Então Bruno empurra a porta e um rangido ecoa pela cabana. Então ele olha para trás e a entidade tinha desaparecido e reapareceu dentro da cabana. Ele fala para Bruno não se assustar e precisa lhe contar uma coisa. Então ele diz que umas noites atrás, uma noite bem fria e com muita neblina, uma noite como daquele dia, seus pais estavam sentados em volta da lareira. Quando alguém ou algo invade a cabana, ele diz algo que naquele momento ele estava com tanto medo que não sabia o certo o que era aquilo. Eles mandaram ele correr para a mata. Então ele correu
correu. Quando voltou à cabana, seus pais tinham sumido. Então ele começou a chorar, falando que ele era um covarde. Já era de madrugada, quando eles escutaram um barulho. Então Bruno correu e se escondeu. Então entrou um casal na cabana. Uma mulher de aproximadamente uns 45 anos, cabelos longos e negros, olhos escuros. O homem parecia ser um pouco mais velho, talvez uns 50 anos, cabelo grisalho e barba grande. Eles estavam conversando sobre rituais macabros e que precisavam fazer outra oferenda, e que a última tinha sido de uma família que morava naquela cabana há 15 anos atrás. De repente, a assombração começa a cochichar para Bruno sobre a noite que seus pais tinham desaparecido. Os três estavam sentados em volta da lareira, quando aquele homem e aquela mulher invadiram a cabana. Então, seus pais mandaram ele correr para a mata. Então ele correu e se escondeu. O garoto adormeceu na mata, mas foi acordado com um chacoalhão. Era o homem que havia invadido a sua cabana. Então ele foi arrastado de volta. Ele gritava e se debatia, mas não tinha ninguém que pudesse ouvi-lo. Quando chegaram, ele foi jogado ao chão e pôde ver seus pais amarrados à cadeira. E no chão, em volta deles, tinha vários símbolos rabiscados, e seus pais já não estavam mais no plano terrestre. Então ele começou a chorar por ter perdido seus pais e por medo, pois sabia o que iria acontecer. A mulher começou a rir da cara dele, dizendo que ele era um homenzinho medroso e chorão. Então ela chegou bem perto dele, no fundo nos olhos dele, e ele pôde sentir sua vida esvaindo. Ele e a família morreram naquela noite. Quando o casal saiu, a entidade mostrou onde foi enterrado os corpos. Então Bruno correu até o acampamento e ligou para a polícia. Quando o casal estava sendo preso, a entidade, junto com seus pais, apareceram para Bruno. O fantasminha se sentia culpado por ter deixado seus pais para trás. Por isso, seu espírito não conseguiu descansar. Agora, finalmente, pôde entender que não os abandonou, pois era só uma criança, em que, na verdade, ele foi muito corajoso, pois seu espírito conseguiu justiça e, junto com Bruno, conseguiram desvendar aquele trágico sumiço. Tem que ser muito corajoso para desvendar um mistério com uma entidade. E vocês também têm que serem corajosos e não fugirem na hora de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar para que outras pessoas gostem de histórias sombrias e sempre voltem para ouvir mais histórias da escuridão. Tenha uma boa noite! Tudo tão dormente, estranho o ambiente. Agora já entrou, não volta mais. Na casa dos meus sonhos, sussurros pelos cantos. Quem mora no espelho chamará. A mão no meu ombro, atrás do espelho. A casa escura, eu não te vejo. E quando me pergunta sobre o frio do peito,